Minuto Geográfico. Com João Correia, direto do Recife. Bom dia para você, João. Não estou lhe ouvindo, mas estou lhe vendo. Então, daqui a pouquinho, ver se a gente restaura a qualidade do som para falar aqui sobre assuntos desta semana e dos últimos dias que chamaram muita atenção de todo mundo. Agora estou lhe ouvindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Donato. Bom dia a todos os ouvintes. Foi um probleminha técnico aqui nosso, mas resolvido já. Opa, que bom. Ô, João, vou começar por uma possível entrada da Suécia na OTAN, Finlândia também, não é? Se não me falha a memória. O que é que isso pode resultar? Aliás, a Finlândia estava com receio de que a iniciativa de querer entrar para a OTAN pudesse trazer alguma crise, algum tipo de... Rusga com a Rússia? A Rússia pudesse entrar em conflito também. Qual é a sua opinião? Então, Donato, isso só confirma toda aquela análise geopolítica que já vimos fazendo aqui no Minuto Geográfico nas últimas semanas. Estamos com 11 a 12 semanas de guerra. Eu tinha dito para vocês aqui ao vivo e vou reforçar, essa guerra ela não vai terminar por agora, ela vai se prolongar, pode se prolongar por alguns anos, e eu acredito que esse conflito ele possa esquentar, ele possa escalar. Por quê? Os líderes da Finlândia e da Suécia, são dois países que não fazem parte da OTAN, externaram recentemente esse desejo de quererem entrar para a OTAN de maneira imediata. A Finlândia ontem disse, queremos entrar na OTAN sem demora. Lembrando a vocês que a Finlândia já foi palco, já foi sede de movimentos que estavam no exílio no contexto da Rússia imperial. Várias lideranças, bolcheviques, migraram para a Finlândia, inclusive o próprio Vladimir Lenin passou um tempo por lá. A Finlândia passou por décadas de neutralidade, até porque, se a gente parar para analisar, a Finlândia compartilha uma fronteira de 1.300, mais de 1.000 quilômetros com a Rússia. E aí, resultado, no começo da guerra, no começo do conflito, a população da Finlândia dizia assim, a gente não tem nada a ver com isso, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente não vai se meter. Só que à medida que a guerra cresceu, que a guerra foi escalando, a população da Finlândia percebeu que, bem, esse negócio vai crescer e pode sobrar também diretamente para a gente. E aí, resultado, fizeram a pesquisa entre a população, e a gente sabe que as decisões políticas, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, são pautadas pela questão da comoção popular. E na última pesquisa, a população da Finlândia, 76% dizendo assim, não é que a gente goste da OTAN, mas a gente acha que agora é muito necessário fazermos parte, gente, dessa organização. Então, é como se fazer parte da OTAN fosse algo muito importante, fosse algo agora necessário para garantir a segurança nacional, para garantir a segurança do país. Então, pode escalar porque o próprio Vladimir Putin, através dos seus secretários, através de Dmitry Medvedev, é um aliado de primeira hora de Putin, ele disse, olha, a resposta nossa vai ser imediata, nós não vamos permitir que a OTAN chegue mais uma vez na porta da nossa casa, é uma ameaça e nós vamos reagir, inclusive, militarmente. E o parlamento da vizinha Suécia divulga um relatório considerado vital para a tomada do mesmo passo, no qual considera que a medida vai trazer segurança, mas que admite riscos de retaliações da Rússia. A Rússia disse agora que vai retaliar instalando armas nucleares na região do Báltico, se a Finlândia e a Suécia aderirem à OTAN. Pelo que eu tenho acompanhado, eu gosto muito, lógico, a gente tem uma imprensa que é muito boa, que cumpre o seu papel, inclusive estamos aqui ao vivo fazendo isso para os ouvintes, mas um ponto interessante é que eu gosto também de acompanhar a imprensa do país de origem. Então, eu tenho acompanhado alguns jornais da Suécia, alguns jornais da Finlândia, e é notável
a mudança da linha editorial. Os jornais, eles negavam a OTAN. Agora, eles se abraçam à OTAN dizendo assim, é a nossa saída. Sabe a impressão que eu tenho, Nonato? Eu tenho a impressão que o governo da Finlândia e o governo da Suécia, os governos, sabem de alguma coisa que nós não sabemos ainda. Será? Eles têm alguma informação que nós não temos para tomar essa decisão. Foi tão de repente, de uma semana para cá, temos que entrar para a OTAN imediatamente. Possivelmente a Rússia tem feito alguma movimentação militar por aquelas bandas, eles já estão sabendo e decidiram se antecipar. Um outro assunto também desses últimos dias, o Talibã deu um novo passo nas restrições das liberdades das mulheres no Afeganistão, impôs a elas o uso público do véu, o véu integral, aquela burca, né? Símbolo Isso. da opressão feminina no país. É um retrocesso? Olha, sem dúvida. Então, o que é que acontece? O Talibã, ele assumiu o governo recentemente no lugar, né, das tropas americanas. As tropas americanas se retiraram ou foram expulsas, né, do país, a depender do ponto de vista de quem analisa. Foi uma vergonha para os Estados Unidos, 20 anos de guerra, 20 anos de ocupação, e o Afeganistão praticamente ele não evoluiu em muitos quesitos sociais. E o Talibã, que todo mundo dizia que tinha sido derrotado, não, ele voltou e voltou ainda mais forte. O Talibã, ele chegou ao poder querendo agradar a comunidade internacional. Eles têm um histórico de não respeitar os direitos humanos, eles têm um histórico de maltratar, não respeitar as mulheres, a causa homossexual, enfim. Mas eles chegaram agora ao poder dizendo, olha, nós mudamos, estamos mais moderados e queremos uma abertura. O Talibã, ele luta para ser reconhecido internacionalmente como governo. Ele não é reconhecido ainda como governo. O mundo não reconhece o Talibã como governo de fato do Afeganistão. Então eles começaram com a linha mais moderada. Só que eles perceberam que mesmo com essa linha, entre aspas, moderada, não há um reconhecimento da comunidade internacional, é tudo jogo de cena, é tudo teatro ideológico puro, e aí agora eles estão apertando as regras. Exemplo, a última regra agora que saiu, eu achei um absurdo isso. Homens e mulheres não podem jantar juntos. Homens e mulheres não podem jantar juntos e não podem visitar parques públicos no mesmo dia. Então, a partir dessa semana, o parque público, um calçadão na beira-mar, por exemplo, aí na Praia do Meireles, por exemplo, num dia vai ser frequentado pelas mulheres e no outro dia frequentado pelos homens. Não podem no mesmo dia. Isso aí é uma coisa absurda. E vejam, como se eles não tivessem problemas internos para resolver. Quase 10 milhões de crianças, repito, quase 10 milhões de crianças passam fome no Afeganistão, tá? E 50% da população, metade da população, precisa de alguma ajuda urgente para sobreviver, porque não tem alimento. Então, mesmo com toda essa questão social, essa problemática interna, eles permanecem com essa linha de querer fazer essa segregação. Ok, vamos esperar que realmente as coisas avancem e saber o que é que vai resultar tudo isso. Na sua avaliação, pelo menos, fiquei tocado aqui, porque a guerra não vai terminar tão cedo. Esse é um conflito também que não começou há 80 dias, não é isso? Isso, é um conflito. Esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ele se arrasta desde 2014. Na verdade, o que aconteceu agora nesse ano é que o conflito, eu posso falar que ele esquentou, porque Vladimir Putin, ele disse abertamente que enxerga a OTAN como uma ameaça e que a Rússia precisava reagir, e o ponto de partida era a Ucrânia, porque a Ucrânia estava para entrar na OTAN. Aí veja que situação. A guerra começou porque, segundo Putin, a Ucrânia estaria entrando para a OTAN, ameaçando a Rússia. Aí agora, Finlândia e Suécia. É o que eu digo, minha previsão é de tempos muito difíceis, e vejam, para a gente refletir, tá? A China ainda nem entrou nessa guerra, oficialmente, militarmente, apesar de dizer que é aliada da Rússia. Imaginem se a China decide por algum motivo sair do camarote e entrar no conflito. Penso que não, mas pode acontecer. Segundo o maior orçamento militar do mundo. Com certeza isso pode tomar uma proporção muito maior. Interessante, estou vendo aqui no Russian Time
que é a manchete principal, é investigação de crimes de guerra do regime ucraniano. As pessoas bebem água de baterias. O Comissariado de Direitos Humanos do LNR, que faltei entender aqui o que é LNR, fala sobre a situação humanitária na República. República, que é República Nacional Libertadora? Não sei. RNL. Tira essa dúvida minha. RNL, a sigla que ele colocou, não foi? Isso. Deve ser aquela região de Donetsk, né, da região do Donbass. É que favorável à Rússia, né? Assim, a Rússia tomou aquela região, colocou um governo aliado e... República Popular de Lugansk, é isso mesmo, tá bom. De Luhansk, Luhansk e Donetsk são duas regiões importantes da região do Donbass. A Rússia colocou um governo próprio, tanto em Donetsk quanto em Luhansk, aliados a Moscou, e declararam independência. A ideia de Putin é exatamente fragmentar a Ucrânia e colocar aliados no lugar, colocar aliados da Rússia no lugar dos governos locais. Essa é a tendência. Luhansk e Donetsk tem população a maioria, boa parte da população que fala o russo, inclusive, tem origem russa, mas é território, queira ou não, ucraniano, que a Rússia incentiva o separatismo, incentiva grupos rebeldes a tomarem o poder. De pouquinho em pouquinho ele vai tomando a Ucrânia e já já você vai ter uma Ucrânia toda fragmentada, ainda mais enfraquecida. Outra coisa também, uma curiosidade para o ouvinte que está nos acompanhando, ontem, ou foi anteontem, Vladimir Putin iniciou o julgamento, o governo russo iniciou o julgamento de tártaros. Tártaros, tem cerca de 250 mil tártaros ali na Crimeia. Eles têm uma língua própria, têm uma cultura própria, são maioria islamita, são muçulmanos, e os tártaros, na Segunda Guerra, foram perseguidos por Stalin. Stalin acusava os tártaros de colaborarem com o nazismo de Hitler. Agora, os mesmos tártaros estão sendo perseguidos porque são acusados por Vladimir Putin de colaborar com o governo ucraniano. A história se repete. Pois é. Na próxima semana a gente volta a falar sobre a geopolítica nesse nosso encontro. Bom dia, bom fim de semana para você. Obrigado, gente. Um forte abraço.